Sejam todos bem-vindos à Casa Joana de Ângelos. Eu convido a todos, nesse momento, a fecharem os seus olhos, desligarem os seus celulares, respirar fundo, acalmar a mente e buscar a conexão com a equipe espiritual desta casa, que nos acolhe. Elevarmos num pensamento uma oração de gratidão ao nosso anjo da guarda, que nos acompanha, nos inspira durante todos os dias na nossa jornada. Gratidão a Deus, Pai, que nos permitiu levantarmos, estarmos aqui nessa manhã de domingo, para buscarmos maior iluminação, bênçãos para a nossa vida. Que essas bênçãos se estendam a todos aqueles que de alguma forma estão relacionados a nós, que estão aqui ou que não puderam estar aqui hoje. E pedimos para nossa irmã Cristina que seja iluminada na preleção que nos fará nessa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos continuar o estudo do Evangelho e o capítulo é o capítulo 6, que se chama O Cristo Consolador. Nesse capítulo, ele começa com uma citação da fala de Jesus em Mateus, onde Jesus ele disse, Vinde a mim todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendais de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, sobre o jugo leve, um convite de Jesus para todos nós que estamos em sofrimento e para todos nós que se sentem sobrecarregados. E se a gente for pensar, é tão nosso mundo hoje, viver sobrecarregado e em constante sofrimento ou com muito sofrimento ao nosso redor. Então a gente percebe que a principal causa hoje de sofrimento envolve o nosso estado emocional, o nosso estado mental. E eu acredito que será uma questão de tempo para que as nossas almas sintam uma necessidade gritante de mudança interna. Em outras palavras, vai ser uma questão de tempo para que a gente se canse de ser o que a gente é hoje. Então, um dia sentiremos essa necessidade, como provavelmente já sentimos em alguns assuntos, essa necessidade de transformação. E essa urgência de mudança interna, ela faz parte do nosso processo evolutivo. Então, esse movimento da alma de querer mudar, de querer se transformar, está sendo regido pela lei de progresso, a lei de transformação. Então a gente entende o quê? Que absolutamente nada e ninguém vai permanecer sendo o que se é. Tudo está em constante transformação. E daqui a algumas centenas de milhares de anos, todos nós estaremos trabalhando incansavelmente para o bem, porque esse é o destino da gente, ou seja, evoluir e crescer a ponto de se colocar em serviço. Então, quando Jesus ele oferece o seu jugo, ele nos convida para que acolhemos ele, através do evangelho dele, de tudo que ele nos ensinou, nos nossos corações. Ou seja, que a gente o tome como mestre, como Cristo, e que viva realmente dentro do sentido do caminho, da verdade e da vida que ele ensinou. E o que isso quer dizer? Que a gente confie no que ele nos ensinou. E que a gente, através da confiança, possa realmente se entregar verdadeiramente ao que ele ensinou. Então, o termo jugo, ele está relacionado, se a gente vai tentar entender a definição do termo, está relacionado à obediência, entrega. Isso é o jugo. Então, Jesus ele nos ensina que ele é obediente, totalmente obediente, está totalmente entregue a Deus. Por isso que o jugo dele é suave. Porque o que Deus oferece para a gente é suave.
né? Então, assim, quando Jesus se coloca na posição de estar entregue, ele fala, tome para vocês o meu jugo, que o meu jugo é leve, ele está falando que se nos colocarmos na posição, né, de entrega, de obediência, né, de compreensão e sentido, né, de que realmente Deus nos ama e o que ele nos oferece é algo relacionado à bondade, a amor, à misericórdia, não tem espaço para sofrimento, não tem espaço para dor, né? Porque as leis de Deus refletem esse amor perfeito e incondicional, que hoje, por a gente ser pequeno, tem muita dificuldade de entender, né? Mas que com o crescimento a gente vai conseguir sentir. Quando Jesus se apresenta como alguém totalmente entregue a Deus, ele nos ensina que o amor o rege. E como o amor o rege, ele sente na alma a segurança e a paz, né? Ele confia verdadeiramente em Deus, sabendo que tudo que vier até ele, Jesus, vai vir com amor, com bondade, misericórdia, compaixão, benevolência. Então ele está entregue, ele se sente protegido, né? E ele também nos ensina, né, ao mostrar que ele é obediente, que vive inteiramente entregue a Deus, que o orgulho e o egoísmo não existe mais dentro dele, né? E acho que esse é um dos maiores exemplos onde a gente vê a grandeza de Jesus. Ele venceu definitivamente tudo que é relacionado à matéria, porque o orgulho e o egoísmo me faz me prender à matéria, né? Então eu me sinto especial, ou eu quero ter as coisas para mim, eu crio uma separatividade em relação ao outro. Jesus não era assim, né? Dentro dele já não tinha mais nem orgulho nem egoísmo, por isso que ele estava entregue, né? Então, quando o orgulho e o egoísmo morre no interior do espírito, ele atinge uma superioridade moral que vai refletir o brilho de todas as virtudes que já existem, então, de uma forma inteira dentro do ser. E esse é o nosso destino, daqui a algum tempo, não precisamos contar quanto tempo vai ser, né? Mas nós que estamos sofrendo, né, e estamos carregados de tantas dores, né, um dia a gente vai abrir mão dessa individualidade, né, dessa necessidade do eu sou, né, para seguir Jesus, né? E aí a gente se rende, né? E o termo é exatamente esse, é rendição, né? A rendição é o oposto do orgulho, né? Então, se render a Jesus não seria um problema, porque Jesus é amor, né? O problema é quando a gente se rende ao orgulho e ao egoísmo, e aí se rende ao poder, à vaidade, à mesquinharia, à ganância. Isso é um problema, né? Então, cabe a gente lembrar, conforme nos ensina o Evangelho, né, tem uma passagem do Evangelho que ele fala, né, que todos os males que existem no mundo e que nós vivemos, todos eles repousam no orgulho e no egoísmo. Tudo sai daí, né? Então, por exemplo, a minha prepotência sai do meu orgulho, a minha mesquinharia sai do meu egoísmo, ou seja, todos os comportamentos saem desses dois pontos, né? E aí Jesus ele continua então dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E ele nos mostra então duas grandes virtudes, né, que dominam o coração dele. E ele pede para que a gente aprenda com ele essas virtudes, que é a mansuetude, o ser manso, e a bondade, né? E aí onde está a mansuetude, onde está a bondade? No coração. Isso também já é uma forma de mostrar que não é racionalizado, é sentido, né? Então, a mansuetude, ou seja, o ser manso, né, representa brandura. A brandura é ter uma alma terna, carinhosa, calma, segura, tranquila. Isso é a mansuetude, né? Então, ele dizia o quê? Que o coração dele era assim, né? Seguro, calmo, tranquilo, leve, né? Carinhoso. Aí a gente para pensar, né? Como será que seriam os nossos dias se a gente vivesse assim, com um coração calmo, leve, tranquilo, seguro, terno, carinhoso? Como seria a nossa realidade? Que mundo que a gente enxergaria, né? Como a gente enxergaria os problemas ao nosso redor? Então, viver dessa forma é um viver onde não há espaço para ansiedade, não há espaço para medo, para desconfiança, para insegurança e nem para inquietude, né? Nem para raiva. Então, um coração manso, um coração brando, é o convite de Jesus, né? Só que para ter um coração assim, a gente precisa ter fé, né? E a fé é a profunda entrega da alma a Deus, né? Ontem a gente estava estudando Hamed e a gente estava falando disso, né?
Então, assim, a gente conversava, Hamed é um espírito, né, que escreveu alguns livros muito bons, que a gente sempre aconselha todo mundo ler, que é Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, acho que até tem alguns aí também, né, ou seja, que ele faz a gente refletir sobre o nosso estado psicológico do espírito, né, então é muito interessante. A gente estava falando sobre isso, né. A nossa fé ainda é muito mental, ainda ela é muito racionalizada, né, ela não é uma fé sentida pelo coração. Tanto que Jesus ele fala que o coração dele é manso e humilde. Ele não está se referindo ao conhecimento, ao intelecto, à razão, né? Isso faz toda a diferença, né? Ele fala que ele sentia no coração. O coração dele sente a bondade e a mansuetude, né? A fé, a alegria, né? Tudo isso irradia quando a gente coloca sentimento, né? E aí tem uma passagem, né? Tem uma santa, né? Chamada Santa Teresa d'Ávila, né? Que ela curou uma pessoa, ela teve uma vivência, ela é considerada santa e foi beatificada porque ela teve uma vivência semelhante à de Jesus com Lázaro. O sobrinho dela havia caído um muro em cima dele e ela, pela fé, ordenou que ele voltasse e ele voltou. Né? Então, assim, aí por isso eles santificaram ela. Né? E ela que criou toda uma ordem da igreja, tudo mais. Né? Ela é de 1500 e alguma coisa, se eu não me engano. Mas diziam que a oração de Santa Teresa era diferente de todas as outras. Ela não orava falas, ela só dizia a palavra Jesus. Só que ela colocava tanto amor quando ela falava Jesus, que quem estava em volta falava que sentia que era como se fosse uma onda que espalhava assim para todos os lados e que chegava até a mudar a tonalidade, a cor, a vibração, assim, tamanha energia que ela colocava de amor quando ela falava Jesus. Em alguns pontos a emoção era tamanha que ela chegava a desmaiar. Tamanha força, a intensidade da energia. Né? Ou seja, o que isso significa? Que não são as palavras racionalizadas, é o sentimento. Né? E aí a gente entende que o Evangelho de Jesus, o exemplo dele, sempre foi sentimento. Né? Então o segredo está no sentir. Então quando ele fala, eu sou manso e humilde no coração, né? A gente vai conseguir um dia sentir, né? Entender, né? Verdadeiramente que Deus nos ama e que absolutamente tudo que vivemos possui um propósito de desenvolvimento. Quando a gente começar a sentir isso, a nossa vida ela vai ser bem diferente, né? Então o tempo todo nós estamos aqui para se desenvolver, para aprender, se transformar, né? Transformar o quê? O que nós somos. No quê? Naquilo, no mais perto possível do ser crístico. Né? Então, nossa rota é essa. Né? Então, toda vez a gente tiver a consciência, né, quando a gente conseguir sentir que realmente a gente está amparado, a gente está protegido, né, tudo acontece de acordo com uma sequência de amor, de bondade, de piedade. Né? A gente começa a entender que as dores, elas não são coisas para nos castigar, para punir. A gente começa a mudar a forma de enxergar as coisas, né, que nos chegam. E aí um dia realmente a gente vai estar vivendo de uma forma bem diferente, né? E então Jesus também ele afirma a sua humildade. A humildade como uma virtude seria a pessoa ter a consciência da simplicidade e da modéstia, né? Então seria o respeitar conscientemente a superioridade de algo ou alguém. No caso, Jesus respeitava a superioridade de Deus, né? E por isso que ele então se entregava a Deus, né? Então, quando Jesus falava, Deus é o Pai, eu sou o Filho, né? Ele se colocava numa posição de hierarquia. E para ele estava tudo bem, porque o orgulho não existe dentro dele, ele não tem a necessidade dele ser mais, né? E aí nessa hierarquia existe uma entrega, uma submissão natural e respeitosa. Vocês percebem que esses termos, rendição, submissão, entrega, nos causa uma sensação estranha, né? Ou seja, porque a gente ainda tem muita dificuldade de viver isso, né? E é aí que a gente percebe o quanto que o orgulho ele ainda está dentro da gente, incomodando, né? Então essa virtude de humildade de Jesus nos mostra novamente que ele é um espírito que venceu esses dois traços, né, de orgulho e egoísmo. E talvez a gente então consiga compreender melhor, né, aquilo que Paulo de Tarso nos ensina, quando Paulo diz, né, está em Gálatas, ele fala, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Né? Imaginamos então que já no caso de Jesus, não era Jesus que vivia, era Deus que vivia. Né? Então assim, é uma posição totalmente diferente. E isso é a submissão, né? E a humildade.
né? Porque nesse ponto, quando a gente se coloca a ponto de que alguém definitivamente está acima de mim, é perfeito no caso de Deus, né? A gente se coloca numa posição de entrega, né? Então a gente aceita o nosso tamanho, a nossa pequenez, né? E aí Jesus ele continua dizendo: aprendeis comigo e achareis o descanso para vossas almas. O descanso, a calma, a paz, né? Ela não está em outros lugares, né? Ela está no Evangelho que Jesus ensina. Então conhecer e vencer a si mesmo para ser o que Jesus é o único caminho que nos resta, né? E aí nesse livro, Vivendo o Evangelho, né, que são poesias, né, tem um texto que ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala assim: Jesus esteve com necessitados de diversas naturezas e a todos ensinou, apontando um roteiro de renovação. Ele, então, esclareceu os egoístas e ensinou a caridade. Confortou as decaídas e ensinou a vida nova. Aconselhou os ladrões e ensinou a honradez. Advertiu os adúlteros e ensinou a correção. Elucidou os arrogantes e ensinou a humildade. Dialogou com os céticos e ensinou a força da fé. Orientou os avarentos e ensinou o desapego. Aliviou os sofredores e ensinou a esperança. Recuperou os cegos e ensinou o valor da luz. Reabilitou os fracos e ensinou a coragem. Curou doentes aflitos e ensinou o equilíbrio. Desaprovou impostores e ensinou a sinceridade. Consolador prometido pelo Cristo, o Espiritismo também lida com as diferentes imperfeições da alma. E à semelhança do Mestre Divino, semeia a consolação e ensina a essência do bem, mostrando que a felicidade autêntica nasce invariavelmente da transformação moral, né? Então esse é o primeiro ponto, né? E aí a gente entra então no Consolador prometido, né? O que seria essa questão? Então Jesus afirma em João o seguinte, ele fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode perceber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, né? Que é o que a gente encontra na doutrina, né? Jesus, então, ele promete um Consolador. E a gente enxerga hoje na doutrina o consolo através desses ensinamentos, né, que acalenta as nossas angústias, as nossas incertezas, o desespero e o sofrimento diante de todas as situações de vida. Uma vez eu ouvi numa palestra uma frase de Haroldo, que ele falou o seguinte, ele diz: a fé, ela não tira a dor, né? A fé, ela consola a dor. É diferente. A dor a gente sente, porque a gente ainda é humano, e a dor faz parte do nosso processo de aprendizagem e transformação. Mas a fé, ela consola, né? E se tem uma coisa que no Espiritismo a gente tem contato, é consolo, né? Então, assim, aí que a gente entende essa questão do Consolador. Porque a gente pode refletir sobre as situações que nos chegam, né? Que nos envolvem. E refletir faz a gente olhar as coisas numa perspectiva diferente. E conforme a gente muda o nosso olhar, o nosso sentimento ele também muda, né? Talvez o exemplo mais clássico, né? A forma, por exemplo, que o espírita enxerga a morte, né? A gente compreende que a gente é imortal, a gente compreende que a gente é imortal, que o corpo físico ele é uma vestimenta, né, do ser, usado pelo espírito, né? E a gente entende, né, que esse até logo é uma questão passageira. A vida ela sempre continua porque a nossa essência, a nossa natureza é de seres espirituais. Então, estar encarnado é transitório. Aqui a gente está fora da curva, né? O caminho mesmo é o outro lado, né? Quer dizer, aqui a gente está na curva, né? Então, fora da curva é o que a gente, na nossa natureza, ela é. A gente sente tristeza, sente saudade, sente, às vezes, revolta, medo. Enfim, claro que a gente sente porque a gente é humano, né? Mas, né, a compreensão que a gente hoje já consegue ter através do Espiritismo, né, acalma esses sentimentos,
né? Como diria um menininho, né, de 8 anos, que uma vez a doutora Elizabeth Kluber-Ross, ela era uma médica que ela trabalhou, ela que criou os cuidados paliativos, né? Ela trabalhava com pacientes em estados, né, de próximos, né, à morte, né, estados terminais, e ela acompanhava pacientes terminais e as famílias enlutadas. E ela desenvolveu toda uma teoria em cima disso, né? E uma vez ela estava conversando com um menino de 8 anos que havia perdido os pais num acidente de carro. E aí o menino virou para ela do jeitinho dele, simples. Ele falou que estava doendo muito, porque ele sentia uma saudade, porque a saudade é o amor que fica no coração, né? Ou seja, uma criança tão pequena traduziu tão bem, a gente utiliza essa definição até hoje para que mais exemplifique o que é a saudade, né? É um amor que fica, né? E aí o que a gente pensa? Nós somos pequenos e a gente sente tudo isso, né? Não é porque a gente é espírita que a gente não vai sentir a saudade, vai chorar, enfim, né? Mas o sentir essa saudade não é algo ruim ou algo errado, né? Um coração que ama, ele sente saudades. Só que a gente não tem o desespero, aquela sensação de, nossa, como vai ser minha vida sem essa pessoa, né? Ou então, a sentir que a vida deixou de ter sentido após a partida de alguém que a gente ama, né? Esses estados, né, o espírito ele não tem muito disso, porque a gente sente que vai ficar aquela falta, ninguém vai preencher o local de uma pessoa que a gente ama, né? Mas a gente também consola essa dor porque a gente sabe que é uma questão de tempo, o reencontro, porque a imortalidade é fato, né? Ou seja, o ser continua existindo e todo mundo se reencontra justamente porque se ama. Então o amor é um elo de ligação, né? E esse elo ele não se desfaz, nunca, né? A gente nunca deixa de amar alguém, né? E aí, então, a gente passa a viver as nossas vidas honrando essa existência em favor daqueles que partiram, né? Justamente para dar um sentido, que aquela pessoa que me ama e continua me amando desejaria a minha felicidade. Então, eu vou viver com honra essa existência, né? Então, através da doutrina, a gente compreende que já tivemos e teremos muitas e muitas vidas, né? E que em cada uma delas desenvolveremos mais uma consciência da alma, progredindo lentamente até alcançar esses patamares de espíritos puros e perfeitos, né? Ou seja, a gente aprende que nada regride, não existe involução. A gente pode ficar estacionado ou progredir, regredir não, né? E com isso o que a gente entende? Que ninguém fica para trás, né? Somos verdadeiramente uma família, irmãos, filhos de um mesmo pai, conduzidos pelo mesmo mestre, independente do nome que esse mestre é chamado, né? Aprendemos através da doutrina, né, que o amor ele nos une e que nada, absolutamente nada, vai destruir esse sentimento. Mesmo que por escolha a gente fique preso a mágoas, a ressentimento, a ódio, a inconformação, aquelas coisas dos mais variados tipos. Um dia o coração se cansa de sentir essas coisas e ele passa a desejar uma mudança e seguir adiante, igual o filho pródigo fez, né? E aí a gente vai retornar ao caminho da evolução e do crescimento, né? A gente aprende através do espiritismo, né, uma forma de compreender, né, o comportamento errático, né, está associado ao não saber, a uma ignorância da alma. Portanto, não tem punição, existe reparação, né? E a gente pode até condenar a ação, mas nunca a gente condena o espírito, né? Porque Deus é perdão, é acolhimento, bondade, compaixão, misericórdia e benevolência, né? E todos nós somos envolvidos por esses atributos. E a gente não precisa fazer absolutamente nada para merecer esse amor de Deus, né? Tem um textozinho aqui, que eu separei também, que fala exatamente como um exemplo, né? Tem uma passagem em João que Jesus ele fala, né? Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Perceba que em nenhum momento ele condena quem faz o mal é do mal, entende? Ou seja, ele só diz, a pessoa que faz o mal não está vendo Deus, né? E aí que a gente tem a percepção de que a forma que a espiritualidade maior nos olha nunca é de condenação, né? Então a pessoa que ela comete falhas, comete erros, mesmo que sejam erros graves, quer dizer que neste momento que a pessoa ela falha, ela está apenas cega. E um dia ela vai enxergar. E quando ela enxergar, naturalmente ela vai ter o desejo de reparar. Então, assim, a visão de condenação é totalmente diferente pelo Espiritismo.
Ou seja, a ideia que a gente tem de karma, que as pessoas ainda associam muito karma com a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, então se eu roubei eu vou ser roubado, se eu matei eu vou ser morto, não é assim que funciona, né? É um pouquinho diferente. E isso a gente aprende com a doutrina, né? A gente aprende que o maior consolador é o Cristo, né? Jesus nos ensinou que o amor é possível e que está à disposição para todos nós. Ele nos ensinou que podemos confiar em Deus e que o perdão vai ser concedido a todos, sem distinção. E aí a gente pode refletir várias coisas sobre o perdão, né? Mas, seguindo, ele também nos ensinou que nessa batalha interna de vencer a nós mesmos, temos todo amparo, proteção e orientação. Ninguém está nessa batalha sozinho. Aliás, o conceito de estar sozinho também não existe. Hermance Dufour, ela fala, né, que em torno, esse já é um livro antigo, acho que é de 2010, mais ou menos. Então, o censo de 2010 do plano espiritual, né, por Hermance Dufour, era em torno de que havia em torno de 45 bilhões de espíritos nesse orbe, né? Encarnados são 8, né, mas assim, de desencarnados são 48, ou seja, definitivamente não existe solidão. Por mais que a gente quisesse, não tem como, gente. É muita gente nesse planeta, né? Mas, a respeito da nossa luta interna, né, a gente não está sozinho. Então, nós hoje vivemos, vocês já devem ter ouvido falar, no mundo, né, na fase de transformação, né? Então, aí estamos numa fase de transição planetária, né? Vanderlei de Oliveira, ele fala, né, que Hermance diz que encarnar nessa fase, nessa época, né, de uma transformação, é como se um espírito tivesse ganho, se fosse possível, numa mega sena acumulada dupla. Assim, é uma coisa assim, absurdamente assim, vocês ganharam uma oportunidade única, né? Porque viver nessa fase de transição planetária é uma das fases mais importantes e mais especiais que existem de existência. Por quê? Todo o bem, independente do nome, da religião, mesmo que não tenha religião, que seja só por comportamentos mesmos humanitários, ou seja, o bem ele está focado, intenso, pulsando. Então a gente encontra conhecimento, informação, gente falando em tudo quanto é canto. Qualquer lugar que a gente olha, existem pessoas, informações chegando para a gente, né? Então eu gosto muito do Sadhguru, né? Ele é hindu, né? Então assim, ele fala, um mestre do hinduísmo, e ele fala coisas interessantíssimas sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre a imortalidade, né? E tem outros que falam de outras religiões. Aí a gente percebe, né? Não tem como alguém alegar ignorância, porque em todos os lados que a gente olha, a gente está recebendo orientações e uma necessidade de chamamento, de acordar, né? Então, isso faz com que a gente tenha mais recursos para trabalhar esse nosso mundo interno, né? E também a gente aprende, né, com Cristo Consolador, que não seremos felizes e nem encontraremos a paz no nosso mundo interno se a gente não se desapegar do orgulho e do egoísmo. Isso é uma coisa que o Espiritismo, nossa, a doutrina bate muito em cima disso, né? Reforma, vocês devem já ter ouvido falar da reforma íntima, né? Ou seja, no fundo é para trabalhar isso, né? Então, criadores de todos os obstáculos, né, o orgulho e o egoísmo, eles criam todos os obstáculos que impedem a gente de brilhar a nossa luz e de assumir a nossa condição de filho de Deus. E a gente aprende também que fora da caridade não há salvação, né? Todos os exemplos de Jesus, quando a gente olha a passagem dele, tudo que ele fez, todas as situações que nos toca tanto o coração, né? Todas elas envolveram a caridade, todas. Em nenhum momento Jesus brilhou por ele. Ele estava sempre brilhando porque ele estava sendo útil, a serviço, orientando, amando, curando, acolhendo, perdoando, ou seja, ele estava o tempo todo a serviço. E aí a gente entende então que isso é o exemplo de caridade, né? Então ele abnegou da vida dele, individual, para ser um exemplo para todos, né? Então a gente aprende que não tem outro caminho a não ser amar o outro. E a gente aprende a amar o outro quando a gente começa a ser caridoso. E o que é ser caridoso? Ser sensível, empático, humano, com a dor e com a necessidade do outro, né? E aí a gente passa a ter ações de acolhimento, de respeito à vida, que se encontra à nossa frente, independente de quem seja, né? E aí, para finalizar aqui,
tem a última poesia, que eu achei muito linda, né? Sobre esse capítulo do Evangelho, né? Ele fala assim: o que te interessa, né? Observa a tua tristeza, padeces a amargura, ainda assim faça a alegria de alguém. Notas a tua hostilidades, sente a tua irritação, ainda assim haja com brandura. Recordas a agressão, guarda as mágoas, ainda assim perdoa a ofensa. Percebes tua intolerância, acusas impaciência, ainda assim atenda o importuno. Choras a própria dor, estás infeliz, ainda assim enxuga a lágrima alheia. Vive sozinhos, sofre o desamparo, ainda assim alivia a solidão do outro. Tens necessidades, suportas privações, ainda assim socorra o irmão carente. Não permitas que as tuas dificuldades te impeçam o gesto de fraternidade. Conheces o Evangelho e já sabes que realmente o que interessa é o devotamento ao próximo. E esse é um ponto importante. A gente aprende principalmente que viver o Evangelho, ou seguir, ou ter o Cristo Consolador, não vai tirar as nossas situações de provas para o nosso desenvolvimento. Mas apesar das minhas dores, sim, eu devo estar a serviço, porque fora da caridade não há salvação, né? E se a gente realmente tivesse quando a gente tiver essa condição, a vida vai ser muito diferente em todos os lugares, entende? Então eu posso estar me sentindo sozinha, amargurada, triste, chateada, ainda assim há o que oferecer, né? Um olhar, um sorriso, uma escuta, um abraço, um acolhimento, qualquer coisa, né? Então a gente sempre tem, todo santo dia, o que fazer e o que servir, né? Mas é isso, gente, o Evangelho de hoje sobre o Cristo Consolador. É um capítulo muito bonito, curtinho, são 4 páginas só, né? Mas que faz a gente refletir muita coisa, né? Então agora eu vou pedir para que a gente feche os olhos, né? E nesse estado de silêncio, de quietude, que a gente possa agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer por todo o apoio que nos envolve, agradecer por essa existência, que é uma grande oportunidade para a gente desenvolver o novo homem dentro do nosso coração, que a gente encontre apoio, amparo da espiritualidade maior para vencermos dia após dia esse mundo interno, para que a gente possa brilhar verdadeiramente a nossa luz. Que Deus nos ampare, nos abençoe e que essa semana seja de muita paz, amor e saúde a todos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Boa semana, gente, a todos.